Bem-vindos ao canal. Vamos analisar estatísticas dos jogos do Brasileirão das séries A e B, do próximo sábado, 8 de novembro. Vamos começar. Começando com Sport vs Atlético MG. Das últimas 10 partidas do Sport jogando em casa, o time marcou pelo menos um gol em 70%, marcou menos de 3 gols em 100%, sofreu pelo menos um gol em 80%, sofreu menos de 3 gols em 90%, a partida teve 2 ou mais gols em 70% e teve 5 ou menos gols em 100%. Das últimas 10 partidas do Atlético MG jogando fora de casa, o time marcou menos de 3 gols em 100%, sofreu pelo menos um gol em 80%, sofreu menos de 3 gols em 90% e a partida teve 5 ou menos gols em 100%. Nos últimos 10 confrontos diretos na casa do Sport, o time da casa não perdeu por 2 ou mais gols em 80%, marcou pelo menos um gol em 80%, o Atlético MG marcou pelo menos um gol em 90%, ambos os times marcaram em 70%. A partida teve 2 ou mais gols em 80% e teve 5 ou menos gols em 90%. Vasco vs Juventude. Das últimas 10 partidas do Vasco jogando em casa, o time ganhou ou empatou em 80%, marcou pelo menos um gol em 90%, sofreu pelo menos um gol em 80%, sofreu menos de 3 gols em 80%. Ambos os times marcaram em 70%. A partida teve 2 ou mais gols em 100% e teve 5 ou menos gols em 90%. Das últimas 10 partidas do Juventude, jogando fora de casa, o time marcou menos de 3 gols em 100%. A partida teve 2 ou mais gols em 70% e teve 5 ou menos gols em 100%. Nos últimos 9 confrontos diretos na casa do Vasco, o time da casa ganhou ou empatou em 89%, marcou pelo menos um gol em 89%, marcou menos de 3 gols em 89%. O Juventude marcou pelo menos um gol em 100%, marcou menos de 3 gols em 100%. Ambos os times marcaram em 89%. A partida teve 2 ou mais gols em 89% e teve 5 ou menos gols em 89%. Vasco vs Juventude. Das últimas 10 partidas do Vasco jogando em casa, o time ganhou ou empatou em 80%, marcou pelo menos um gol em 90%, sofreu pelo menos um gol em 80%, sofreu menos de 3 gols em 80%. Ambos os times marcaram em 70%. A partida teve 2 ou mais gols em 100% e teve 5 ou menos gols em 90%. Das últimas 10 partidas do Juventude, jogando fora de casa, o time marcou menos de 3 gols em 100%. A partida teve 2 ou mais gols em 70% e teve 5 ou menos gols em 100%. Nos últimos 9 confrontos diretos na casa do Vasco, o time da casa ganhou ou empatou em 89%, marcou pelo menos um gol em 89%, marcou menos de 3 gols em 89%. O Juventude marcou pelo menos um gol em 100%, marcou menos de 3 gols em 100%. Ambos os times marcaram em 89%. A partida teve 2 ou mais gols em 89% e teve 5 ou menos gols em 89%. São Paulo vs Red Bull Bragantino. Das últimas 10 partidas do São Paulo jogando em casa, o time ganhou ou empatou em 70%, marcou pelo menos um gol em 80%, marcou menos de 3 gols em 100%, sofreu menos de 3 gols em 90% e a partida teve 5 ou menos gols em 100%. Das últimas 10 partidas do Red Bull Bragantino jogando fora de casa, o time não perdeu por 3 ou mais gols em 80%, marcou pelo menos um gol em 70%, marcou menos de 3 gols em 100%, sofreu pelo menos um gol em 100%, sofreu menos de 3 gols em 70%, ambos os times marcaram em 70%, a partida teve 2 ou mais gols em 80% e teve 5 ou menos gols em 90%. Nos últimos 10 confrontos diretos na casa do São Paulo, o time da casa ganhou ou empatou em 70%, marcou pelo menos um gol em 100%, marcou menos de 3 gols em 90%. O Red Bull Bragantino marcou menos de 3 gols em 80%, a partida teve 2 ou mais gols em 70% e teve 5 ou menos gols em 100%. Novo Horizontino vs Remo. Das últimas 10 partidas do Novo Horizontino jogando em casa, o time ganhou ou empatou em 90%, marcou pelo menos um gol em 100%, marcou menos de 3 gols em 80%, sofreu pelo menos um gol em 70%, sofreu menos de 3 gols em 100%. Ambos os times marcaram em 70%.
A partida teve 2 ou mais gols em 80% e teve 5 ou menos gols em 100%. Das últimas 10 partidas do Remo jogando fora de casa, o time ganhou ou empatou em 90%, marcou pelo menos um gol em 90%, marcou menos de 3 gols em 70%, sofreu pelo menos um gol em 70%, sofreu menos de 3 gols em 100%, ambos os times marcaram em 70%, a partida teve 2 ou mais gols em 70% e teve 5 ou menos gols em 100%. Atlético PR versus Volta Redonda. Das últimas 10 partidas do Atlético PR jogando em casa, o time ganhou ou empatou em 90%, marcou pelo menos um gol em 90%, marcou menos de 3 gols em 100%, sofreu menos de 3 gols em 100%, a partida teve 2 ou mais gols em 80% e teve 5 ou menos gols em 100%. Das últimas 10 partidas do Volta Redonda jogando fora de casa, o time não perdeu por 3 ou mais gols em 90%, marcou menos de 3 gols em 100%, sofreu pelo menos um gol em 80%, sofreu menos de 3 gols em 80%. A partida teve 2 ou mais gols em 70% e teve 5 ou menos gols em 90%. Vila Nova versus Avaí. Das últimas 10 partidas do Vila Nova jogando em casa, o time ganhou ou empatou em 90%, marcou pelo menos um gol em 90%, marcou menos de 3 gols em 100%, sofreu menos de 3 gols em 100%, a partida teve 2 ou mais gols em 80% e teve 5 ou menos gols em 100%. Das últimas 10 partidas do Avaí jogando fora de casa, o time não perdeu por 3 ou mais gols em 80%, marcou menos de 3 gols em 100%, sofreu pelo menos um gol em 80%, sofreu menos de 3 gols em 80% e a partida teve 5 ou menos gols em 100%. Nos últimos 9 confrontos diretos na casa do Vila Nova, o time da casa ganhou ou empatou em 78%, marcou pelo menos um gol em 89%, marcou menos de 3 gols em 89%, o Avaí marcou menos de 3 gols em 100% e a partida teve 5 ou menos gols em 100%. Estes foram os números. Lembrem-se, estatísticas são guias, mas o futebol sempre reserva suas surpresas. Se gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal e comente qual estatística mais te surpreendeu. Até a próxima análise.